Bom, primeiro exercício aí, né, dos processos de eletrização. Da palavra grega elétron derivam os termos eletrização e eletricidade, entre outros. Analise as alternativas e marque as corretas, né? Carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, isto é, conserva-se. Está certo, né? Se a carga elétrica, se o sistema é isolado, a carga elétrica mantém sempre a mesma. O 2, um objeto neutro. O que é um objeto neutro? Vamos desenhar ele aqui. Né? Ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente. Então, imagina que eu tenho um objeto neutro lá, duas cargas positivas, duas negativas. Se eu tirar um elétron dele, o que vai acontecer? Bom, ele vai ficar com carga positiva em excesso, ou seja, ele está carregado, eletrizado positivamente. Ou seja, a 2 também está correta, né? E 3. Ao se eletrizar um corpo neutro por contato, este fica com carga de sinal contrário à daquele que o eletrizou. Então tá, então imagina que eu tenho um corpo positivo, né? Positivamente um corpo A, e um corpo B que está neutro. Na hora que eu coloco os dois em contato, o que vai acontecer? Bom, essa carga em excesso se distribui pelos dois corpos, e na hora que eu separo, né, considerando os corpos iguais, eu vou ter o quê? Dois corpos de cargas positivas, ou seja, o sinal ali, né, não é contrário ao do corpo que serviu para eletrizar, né? Então está errado isso. E aí a gente fica com a alternativa B. O segundo, dispõe-se de duas esferas metálicas iguais inicialmente descarregadas, montadas sobre pés isolantes e um bastão de ebonite carregado negativamente. Os itens 1 a 4 podem ser colocados numa ordem que descreva uma experiência em que as esferas sejam carregadas por indução. Então vamos lá. Para eu carregar por indução, o que eu tenho que fazer, né? Primeiramente, né? O primeiro passo é, eu tenho dois corpos, né? Então eu vou colocar o quê? Os dois corpos em contato. Primeira coisa é colocar os dois corpos em contato, ok? O segundo passo, né? Tomando cuidado para não confundir esses passos com as ordens lá de cima, tá? O segundo passo é colocar próximo desses dois corpinhos aí, o bastão carregado, né? É isso, imagina que ele está carregado positivamente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai polarizar aí as cargas desses dois corpinhos. O terceiro passo é o quê? Bom, com o bastão ali perto, eu vou afastar os corpos, tá? Eu afastando os corpos com o bastão ali perto, o que acontece? Um fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente, né? É, E o último passo é o quê? Bom, eu já afastei os corpos, já estão carregados mesmo, então agora eu posso afastar é, o, o ebonite carregado aí, né? O bastãozinho carregado. Então eu tenho a ordem aí, né? Primeiro de tudo, é o segundo item, colocar as esferas em contato. Depois aproximo o bastão de uma das esferas, separo as esferas e afasto o bastão, ok? E aí é o item A, tudo bem? Maravilha. Então só dando uma limpada aqui para fazer o terceiro exercício, tá? O terceiro exercício eu tenho duas esferas pequenas, metálicas idênticas, eletricamente isoladas. X e Y são carregadas com cargas mais 4 e menos 8 coulombs. As esferas X e Y estão separadas por uma distância que é grande em relação em comparação aos seus diâmetros. Uma terceira esfera Z, idêntica às duas primeiras, isolada e inicialmente descarregada, é posta em contato primeiro com a esfera X, depois com a esfera Y. As cargas elétricas finais das esferas X, Y e Z são respectivamente. Então vamos lá. Você tem a esfera X com mais 4, a Y com menos 8 e a Z neutra, né? Descarregada. E aí você vai colocar primeiro a esfera Z em contato com a esfera X, certo? Z com X. Depois você vai pegar o resultado disso aí e colocar Z em contato com Y e ver o que dá no final, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lá, X em contato com Z. Vamos ver o que dá X em contato com Z. Então na hora que eu coloco X que tem mais 4, né, com Z que está nulo, o que vai acontecer? Esse mais 4 aí,
sobra aí, esse excesso de cargas positivas, vai ser distribuído pelas dois corpos, e aí na hora que eu separo ele é dividido por 2, né? Ele só é dividido por 2, né? Exatamente por 2, porque as esferas são idênticas, tá bom? Se fosse uma maior que a outra, essa divisão já ia mudar. Tá? Então daí fica uma com mais 2, outra com mais 2. E aí você vai colocar em contato lá o y com o z. Lembrando que agora o z, que era neutro no início, ele está carregado com mais 2, né? E ele vai ser colocado em contato com o y, que é carregado com menos 8. Tá bom? Então, y lá, menos 8 em contato com z, que é mais 2. E aí, na hora que eu vejo a carga total aí, como que eu faço para saber a carga total do sistema? Bom, faço a soma, né? Menos 8 mais 2, que dá menos 6. Então, a carga total do sistema aí, na verdade, é menos 6. Como as duas esferas são iguais, né? Esse menos 6 que está em excesso vai ser o quê? Dividido novamente por 2. E aí y vai ficar com menos 3 e z vai ficar com menos 3. Ou seja, no final de tudo você vai ter o quê? X com mais 2, y e z com menos 3. E é a alternativa A. Ok?